Bom, pessoal, eu tenho uma história de 28 anos de idade, que essa é a minha idade. Eu trabalhava, antes de atuar no marketing digital, eu trabalhava na indústria. Eu era técnico em eletrônica. Então eu atuava ali aqui em Manaus. Nasci em Manaus, no Amazonas. Sou da terra. Sim. Eu viajo para atender clientes fora, mas volto para cá. Eu amo esse lugar. Então a gente gosta muito do que a gente vive aqui, né? Sim. E aí, antes de trabalhar com marketing, eu atuava como técnico em eletrônica. Então minha vida era fazer análise de processo, consertar máquina, fazer tudo o que tinha que fazer ali na indústria para solucionar problemas. Então a gente sempre está solucionando problemas, certo? Então eu comecei fazendo esse trabalho ali na indústria. Baseado nisso, eu sabia que eu poderia fazer algo mais. Sim. Então eu sempre tive ambições positivas para querer crescer, para querer sair daquela realidade. Como todo ser humano. Como todo ser humano. Só que muitas vezes a gente pensa muito, sonha muito e não faz nada. A gente não toma ali uma ação, não dá a partida para iniciar o nosso processo de mudança. Então eu trabalhei 7 anos na indústria, fazendo análise de processo, trabalhando como técnico em eletrônica, certo? E foi incrível, bons momentos. Mas teve um momento que eu decidi, então, sair disso e arriscar. Essa é a palavra, arriscar uma outra vida, uma nova oportunidade. E foi quando eu visualizei o mundo digital. Legal. Então, eu sempre tive essa perspectiva de que nós temos que fazer mais. Nós vivemos fases, momentos. E naquele momento eu achei que minha fase acabou ali. Então eu comecei a vender serviços de digital. E o primeiro serviço da pandemia? Foi durante a pandemia. Né? Eu trabalhava na pandemia, eu peguei Covid, inclusive, trabalhando na indústria. Eu falei, preciso fazer algo diferente. Aí foi quando eu comecei a vender site. Então a primeira venda que eu fiz foi site. Não foi tráfego pago, foi site. Então eu ganhava ali na indústria um salário, acho que média de 4 salários mínimos, com técnico em eletrônica, né? Fiz curso técnico, tudo mais ali. Especializou, né? Especializei. E só que na minha primeira venda de site, eu vendi um site por R$5.000. E R$5.000 era o meu salário o mês todo na indústria. Ou seja... E aí, naquele momento, eu tive um insight. Eu falei, peraí, existe outro universo que eu não conheço. Então, esse momento, você começa ali a levar mais a sério o lado de empreender uma ideia. Porque o empreendedor, ele é alguém que ele empreende alguma ideia. Seja qualquer ideia que você tenha, você vai empreender essa ideia. Eu comecei a empreender essa ideia de vender. E foi vender serviços de criação de site. E baseado nisso, eu comecei ali a buscar formas, métodos, técnicas, e comecei depois a aprender o tráfego pago, né? E, Marcel, algo que eu não contei pra ninguém aqui... revela hoje, hein? Hoje eu vou revelar que o primeiro serviço de tráfego pago que eu vendi foi pra uma empresa do ramo odontológico. E o detalhe é que eu não sabia fazer o tráfego pago. Olha só. Eu não sabia fazer. Eu não sabia. Tava em busca ainda. Tava em busca do conhecimento para aplicar. Só que eu vi um vídeo na internet, alguns influenciadores digitais, eles falaram que o que mais importa não é o serviço em si, é você saber vender, você saber apresentar. É a forma que você expõe aquilo para que a pessoa acredite em você. Hoje eu sei, vivo disso de fato, mas eu comecei vendendo um serviço que eu não sabia. É como se eu quisesse te vender um copo e não tinha um copo. Eu falava, Marcel, eu tenho um copo aqui incrível, mano. Ele tem uma técnica X, alça, Y. E eu começava a explicar aquilo, porque eu entendia qual era ali o objetivo do tráfego pago e como ele poderia ajudar as pessoas. Legal. Eu apresentei isso pra pessoa e ela me pagou. Legal. E na minha primeira venda que eu vendi tráfego pago, né, algo expressivo, foi R$1.000 que eu ganhei. Eu falei, se eu conseguir 10 mil. Então eu comecei a visualizar as possibilidades. E depois que eu consegui esse cliente, eu comprei um curso e fui aprender a fazer o tráfego pago para depois, então, executar para a pessoa e fazer dar certo. E deu certo. Legal. E deu certo. Então, a história, né, basicamente resumida com o que eu vivo hoje, antecede isso.